Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, a Band, todos que estão aqui. Eu sou Alexandre Ramagem, estou aqui hoje para enfrentar todas as questões que o atual prefeito prefere ignorar, principalmente a violência e o caos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu sofri na pele a violência do Rio. Eu fui assaltado e levei um tiro. Só Deus sabe como eu consegui sobreviver. Eu me formei e me tornei delegado de Polícia Federal para combater o crime. Hoje eu estou aqui com vocês como candidato a prefeito da nossa cidade, com o apoio do presidente Bolsonaro, porque nós sabemos que esse caos tem a mesma origem, o descaso e a malandragem desse grupo que está aí. Onde tem malandragem demais, tem educação de menos, tem saúde de menos, tem segurança de menos. Um Rio diferente não será feito por esses políticos de sempre. Se não tiver a ordem dentro da prefeitura, não vai haver ordem fora da prefeitura. O Rio tem jeito, acredite, com trabalho sério, nós vamos voltar a ter a nossa cidade maravilhosa de volta. Eu escolho o soldado do Lula, Eduardo Paes. Candidato Eduardo Paes, a gente vai colocar agora os temas na tela, lembrando que esse tema não pode ser repetido, uma vez escolhido pelo candidato. Os temas aí na tela: educação, infraestrutura e urbanismo, saúde, segurança, transporte e mobilidade urbana. Eu peço agora ao candidato Alexandre Ramagem que escolha um desses temas para ser perguntado. Segurança. Segurança, portanto, a gente vai colocar os dois candidatos, já estão prontos aí lado a lado. Lembrando, mais uma vez, 2,5 minutos para cada candidato, total de 5 minutos. Assim que o candidato começar a falar, o cronômetro será disparado, tempo na tela, pois não, candidato, a partir de agora, 2 minutos e 30. Eduardo, nós temos ciência, você gastou recurso federal para fazer um plano de segurança junto à FGV, milhões gastou. Que você promoveu o Centro Presente, não implementou o plano, não deu continuidade. Por que você nunca priorizou a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro? Bom, primeiro, eu acho que é muito importante a gente deixar uma coisa muito clara aqui desde o início, né? Essa tarefa da segurança pública, o município tem um papel complementar, pode ajudar. A prefeitura tem um volume de ações muito importante nessa questão, o trabalho que a gente faz com o BRT Seguro, com as câmeras de vigilância. Agora, é óbvio, e todos nós sabemos, que os municípios não dispõem dos instrumentos. O Rio vive uma crise de segurança profunda, e não é só na cidade do Rio de Janeiro, em toda a região metropolitana, em todo o estado. E isso é em razão de um grupo político que há 6 anos comanda a segurança pública do estado do Rio de Janeiro e é incapaz de dar as respostas adequadas ao problema. O que a gente vê é uma politização da segurança pública. Os comandantes de batalhão, os próprios chefes de polícia, o chefe da Polícia Civil, são indicados por partidos políticos, por deputados estaduais. A pergunta que eu devolvo ao deputado Ramagem, aliado do governador Cláudio Castro, amigo do atual secretário de Segurança, aliado do ex-governador Wilson Witzel, essa gente que domina a segurança pública do Rio de Janeiro há tanto tempo. O que você acha, deputado Alexandre Ramagem, dessa coisa de indicação política para comando de batalhão, para delegacia de polícia, como acontece no governo do seu padrinho Cláudio Castro? Candidato Eduardo Paes, se a segurança não fosse um tema principal no município, se fosse complementar, não estava entre os 5 temas mais importantes do nosso debate. Segurança é responsabilidade de todos. Não sou eu que estou falando, é a própria Constituição. E o município está inserido nela. Grandes cidades do mundo reverteram a questão da segurança quando a prefeitura foi protagonista nesse processo, nessa integração. O Eduardo Paes sempre lavou as mãos e acusou governo estadual e governo federal. Eduardo, por que você nunca seguiu o exemplo das cidades como Medellín,
como Nova York, que assumiram esse protagonismo, que se colocaram para ir para cima do problema e resolver o problema? Eu vou, obviamente, aguardar que ele me responda a pergunta que eu fiz. Eu respondi a primeira pergunta dele, mostrei aqui algumas coisas que nós fizemos na segurança. Eu pergunto de novo, deputado Ramagem, o senhor era aliado do Wilson Witzel, aliado do Cláudio Castro, vocês mandam na segurança há 6 anos, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro hoje é indicação sua e do senador Flávio Bolsonaro. Você, o que você acha dessas indicações políticas para comando de batalhão e delegacia de polícia? Bem, eu nem conheço o Wilson Witzel, e o que eu sei, Eduardo, é que o chefe secretário da Polícia Militar, da gestão do governo do Estado, o senhor trouxe para o seu governo municipal. Como é que você quer criticar alianças políticas e o governo do Estado? Eu volto para cá. Nós temos o operativo de segurança pública, que é a Guarda Municipal, está prevista como segurança pública. A tropa é o reflexo do comandante. A Guarda Municipal está sem credibilidade e tem muito para fazer. Outro ponto que o município é o gestor pleno é a conservação e a zeladoria. Muito se ajuda a segurança pública com o dever do município de ter ruas limpas, bem iluminadas e câmeras de segurança para auxiliar a segurança pública. Nós temos a Prefeitura do Eduardo Paes, tem cerca de 900 câmeras para 11 mil vias, que só fazem radar para multar a população. Por que essas câmeras não têm até hoje uma integração com as forças de segurança do Estado para a solução dos crimes, Eduardo? Olha, só ir lá no Centro Integrado de Segurança do Estado, você vai ver lá boa parte das câmeras que aparecem na tela, tem a marca da Prefeitura, totalmente integrado. Aliás, esse é um grande investimento que a gente está fazendo. Nós temos solucionados auxiliando o Estado, eu tenho trabalhado auxiliando o tempo todo com as câmeras, com o que a gente chama de cerco eletrônico, cerco digital, se utilizando de câmeras da Prefeitura. A Prefeitura trabalha na iluminação pública, nós reformamos todas as luzes dessa cidade, implantamos iluminação a LED. Portanto, o que acontece, gente, é que o governador, que é o padrinho político do senhor delegado, o deputado Ramagem, não cumpre com a sua obrigação e deixou o Rio nesse estado. Tempo, agradeço aos dois candidatos. Vou convidar agora o candidato. Na tela, por favor, os temas que já foram discutidos: saúde, segurança, educação, infraestrutura e urbanismo. Sobrou o tema transporte e mobilidade urbana. Candidatos lado a lado, a gente vai organizar agora o cronômetro já na tela, 2 minutos e 30 para cada um dos candidatos, valendo a partir de agora. Caro amigo delegado Ramagem, você foi muito feliz nas redes sociais quando fez um vídeo trancafiado num carro num dia de engarrafamento de mais de 150 quilômetros dessa Avenida Brasil, que o nervosinho não conseguiu terminar. Um drama para a região da Zona Oeste, aqueles que saem de casa todos os dias para vir trabalhar no Rio de Janeiro, voltar para casa. O nervosinho falou e não entregou a Avenida Brasil. Falando em transporte, o filho ingrato de Sérgio Cabral gastou a primeira vez para fazer o BRT. Fez no modelo errado, deveria ser sobre trilhos. Gastou a segunda vez o nosso dinheiro e agora gastou a terceira vez. Sabe-se lá para atender os interesses de quem? A minha pergunta é: como se resolve a questão da Avenida Brasil, do BRT, da falta de linhas alimentadoras? Porque o nervosinho acha que as pessoas moram nas vias principais. É fundamental que as pessoas saiam dos seus bairros e cheguem até a via principal. Como resolver esse drama causado pelo pai da mentira na nossa cidade do Rio? Pois não, candidato. Eu não citei ninguém. Alexandre. Ele se identificou como o filho ingrato de Cabral? Só um minutinho, só lembrando que enquanto o senhor estiver falando, candidato, a gente vai contar o tempo. Candidato, Eduardo Paes pediu direito de resposta, a nossa comissão julgadora está avaliando, lembrando mais uma vez que o direito de resposta será concedido quando houver, obviamente, a nossa comissão julgadora, quando houver ofensa à honra, ofensa moral, ofensa pessoal. A gente vai analisar e eu já trago essa resposta aqui. Candidato Ramagem, por favor, 2 minutos e 30 para a resposta do senhor. Muito bem colocado, Rodrigo.
A questão da Avenida Brasil é a demonstração de total descaso, despreparo, falta de estratégia em 2024, com a tecnologia que nós temos, colocar o cidadão naquele trânsito de um planejamento equivocado é demonstrar a total incompetência. Nós temos que verificar que a questão da mobilidade urbana, o transporte público, é um dos mais complexos temas do Rio de Janeiro. Nós temos diversos problemas, porque o prefeito Eduardo Paes entende que o Rio de Janeiro está isolado do mundo, está isolado do Brasil, está isolado no Estado e das metrópoles que aqui estão do lado. A Avenida Brasil é o campo de abastecimento do Rio de Janeiro. Aqui nós temos um bilhete único que não se comunica com outros modais, com outros transportes. Imagina você que está em casa. Você que está em casa, você quer pegar um ônibus, você quer pegar um trem, você tem que ficar pagando diferentes modais. O BRT, o bilhete único do Eduardo Paes, não se comunica com o metrô, não se comunica com a barca, não se comunica com o trem, não se comunica com os ônibus interestaduais. Então, nós temos que fazer uma otimização do Rio de Janeiro com uma autoridade metropolitana para salvar esse trânsito do Rio de Janeiro. O parque de sinais semafóricos, a tecnologia de 30 anos atrás, não é inteligente. Então, eu volto agora a pergunta para o Rodrigo. Há uma caixa preta no transporte de ônibus do Rio de Janeiro, que eu acredito que ou há conluio, ou há conivência, ou há incompetência do prefeito para não resolver. O Rio de Janeiro, de fato, vive um drama causado pela corrupção endêmica. Eu fiz aqui um comentário, a carapuça serviu. Na realidade, me referi como filho ingrato do Cabral, aquele que o levou, que o fez prefeito do Rio de Janeiro. Mas, por incrível que pareça, depois que tudo aconteceu com o ex-governador Cabral, ele sumiu com o Cabral da vida dele, assim como fez com a viga da perimetral. Eu quero, de forma bastante objetiva, me referir aos problemas da cidade. O Rio de Janeiro vive um drama causado pela falta de integração, pela falta de estratégia, como você bem disse, Ramagem, porque o prefeito atual faz tudo da cabeça dele. Resolveu tirar pista da Avenida Brasil, colocar pista da Avenida Brasil, diminuir a velocidade nas vias da cidade, conforme ele acorda os devaneios, toma a decisão sem ouvir a engenharia de trânsito. Você sabia, Rodrigo, que as empresas de ônibus têm um contrato com a prefeitura, uma concessão, mas que elas não informam quanto elas recebem, a parte financeira, nem a operacional. A prefeitura, ela não tem conhecimento das operações e ainda paga o subsídio a elas com que elas dizem que declaram. Essa é a caixa preta. Ele disse que ia fazer uma licitação, fez uma licitação no ano passado que não deu em nada. Só 1% da população usa aquele já é. Então, esses são os contratos do Eduardo Paes. O Ministério Público já disse que há desvio de 260 milhões de reais. Na realidade, falando em transporte, é fundamental que a gente fale também da linha amarela, acabar com esse pedágio que ele criou lá atrás, se beneficiou porque teve doação de campanha, isso é outra história. Aliás, teve uma questão muito fácil, basta você observar, delegado Ramagem, que houve devolução de dinheiro por ocasião da Lava Jato, justamente por conta do BRT. Agradecendo aos dois candidatos, Rodrigo Amorim. Boa noite, JP. Boa noite, pessoal, candidatos, todos que nos acompanham. Pergunta objetiva. Ciclovia Tim Maia mantém ou derruba e por quê? Lembrando que são 2 minutos, vou pedir agora para o Carlos Andreasa sortear quem é que vai responder essa pergunta que ele acabou de fazer. Lembrando mais uma vez, Alexandre Ramagem, Rodrigo Amorim, Eduardo Paes. Quem você sorteou, Andreasa? Candidato Alexandre Ramagem. 2 minutos para a resposta. Obrigado, Andreasa. Pois não, candidato? Ciclovia Tim Maia é um dos modelos que demonstra a falta de eficiência, de planejamento, que causa danos do Eduardo Paes, causa morte às pessoas. Quando se verifica o que foi feito em poucos anos, se destruiu, e mais, quando vê a informação que a empresa que construiu a ciclovia, ela voltou a contratar com a prefeitura. Pegou agora a obra da Estação Leopoldina para ganhar 136 milhões de reais.
A Prefeitura do Eduardo Paes só faz maquiagens. Quando a gente verifica que o próprio VLT, que foi usado como um transporte de trilhos para funcionar, mal planejado, mal contratado, que há um déficit de 80 mil pessoas diárias e dá um prejuízo de 200 milhões de reais para a Prefeitura todo ano. O próprio Porto Maravilha, que é feito, o mundo inteiro tem modernizado seus portos. A Caixa Econômica Federal fez um parecer dizendo que não tinha viabilidade econômica no porto. Ficaram devendo, a Caixa ficou devendo 4 bilhões de reais à Prefeitura, que acabou anistiado pela Prefeitura agora. 4 bilhões de reais do recurso do cidadão. 4 bilhões de reais é todo o percentual de investimentos exatamente que a Prefeitura tem para fazer do orçamento. Então, o Eduardo Paes faz vitrine, maquiagem de final de mandato, que não funciona e dá cada vez mais prejuízo. Essas são as infraestruturas. Quando a gente verifica que ele gasta com asfalto só no final do mandato, não dura nem 1 ano e 2 anos, todas as obras que faz estão sendo quebradas e não recebidas bem pela população. Só maquiagem. Não? Eu escolho o candidato Ramagem. Candidato Ramagem, portanto, a gente vai colocá-los lado a lado, vai organizar o cronômetro também. Assim que o senhor começar a falar, a contagem regressiva será disparada. 2 minutos e meio, por favor, candidato. Ramagem, a pandemia que marcou a vida de todos nós recentemente deixou 700 mil, quase 700 mil brasileiros mortos. O Rio de Janeiro foi a segunda capital com maior proporção de mortos de todo o Brasil. O mito, aquele que você defende, o culpado disso tudo é Jair Bolsonaro e seu negacionismo. Responde pra gente, é desta forma negacionista porque você relativizou a vacinação de crianças? É desta forma que você vai tratar a saúde do carioca? Bem, Tarcísio, esse é o foco de vocês, de criar narrativas e não verificar os números. A vacina, quando foi estabelecida no mundo, na Inglaterra, pela primeira vez, 1 mês depois já estava sendo aplicada aqui no Brasil. O Brasil bateu o recorde de aquisição de vacina. Houve vacina para todos que quiseram se vacinar. Então, estava à disposição. Nesse momento também, o governo Bolsonaro trabalhou não apenas com a parte médica de saúde, toda a parte econômica se voltou para a pandemia e para a crise mundial. O Brasil foi um dos países, o 4º país do mundo, que menos desceu em problema de PIB e mais se recuperou mais fácil. Vitória do governo Bolsonaro, vitória do Ministério da Economia, todos trabalhando juntos. Olha, Ramagem, esse tipo de papo não engana ninguém. Eu não sei se você acredita que a vacina faz as pessoas virarem jacaré, se elas causam outras doenças, mas eu imagino que a teoria conspiratória movida por vocês que você mais gosta é aquela que tem um chip de espionagem na vacina, porque de espionagem ilegal você entende. Acho que é essa a teoria conspiracionista que você faz. Você é apoiado por Crivella, por Eduardo Cunha, você é da mesma turma do Witzel, que sofreu um impeachment exatamente por causa de políticas equivocadas na questão da pandemia. E agora parece que até apoio do Padre Kelman Carioca você tem para ficar fazendo essas dobradinhas. Eu quero repetir para você, enquanto o programa nacional de imunização do governo Lula é exemplo para todo mundo, o seu grande mito é aquele, né, que vai ser conhecido para a história por ter negado a vacina e ter falsificado cartão de vacina dele e da própria filha para poder fugir do país. Você também falsificou o seu cartão de vacina, Ramagem? Não se trata de papo, são os dados que demonstram a eficiência da economia no governo Bolsonaro, a eficiência da logística do governo Bolsonaro. Bolsonaro entregou o país com superávit. Bolsonaro entregou o país no lucro. As estatais do governo Bolsonaro deram lucro. O endividamento do Brasil não é que nem esse governo Lula. O governo Lula só não sabe cortar despesas, só sabe tributar a população,
taxar cada vez mais, o endividamento está explodindo, o governo Lula já quebrou o Brasil. Na pandemia, o governo Bolsonaro que salvou as pessoas, os mais pobres, deu auxílio emergencial, deu auxílio aos empregados, deu auxílio aos empregadores, foi um dos maiores modelos de recuperação do mundo, batendo palmas no mundo. Paulo Guedes foi celebrado no mundo e o nosso presidente do Banco Central foi escolhido como o melhor presidente do Banco Central no mundo, escolhido por Bolsonaro. Bolsonaro sabe fazer a sua equipe técnica que o auxiliou. E eu vou levar esse conceito comigo, com Bolsonaro do meu lado, para escolher o melhor de pessoas técnicas para o nosso Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro já viveu essa história. Teve a gestão desastrosa de Marcelo Crivella e exatamente por isso nós fomos a segunda capital com maior proporção de mortos da Covid. Nós queremos o povo do Rio vivo, nós queremos valorizar a vacina, a saúde, a ciência, a Fiocruz. Nós sabemos o que precisa ser feito para que a saúde seja um direito de todos. Agora, quem está defendendo estelionatário, ladrão de joia, essas coisas todas, não sou eu. A nossa grande questão aqui, que está colocada para o povo da cidade do Rio de Janeiro, é quem é que vai enfrentar, de fato, o negacionismo e trazer as pautas que vão garantir direitos do povo carioca. Quem mais fez pelo social foi Bolsonaro. Quem aumentou o Bolsa Família para 600 foi Bolsonaro. Quem deu Bolsa Família para quem trabalhava, Bolsonaro. Títulos de terra, que eles falam da reforma agrária, Bolsonaro deu para as mulheres. Candidato. E mais do que todos os outros, juntos, presidentes. O senhor tem 4 segundos, candidato. Nesses 4 segundos eu só digo viva o Zé Gotinha, viva a ciência brasileira. Olha, lembrando que por ordem de sorteio... Ao candidato Eduardo Paes. Candidato Eduardo Paes, portanto, responde ao candidato Alexandre Ramagem. Os dois vão ser colocados lado a lado. Cronômetro sendo preparado, 2 minutos e 30, regressiva na tela a partir de agora. Pois não. Eduardo, nós temos um déficit de vagas de creche, que estamos tendo multas judiciais de 2 bilhões. Como é que você não consegue reduzir essas creches? E o número, a meta do IDEB, o que há com a nossa educação, que você não consegue, o IDEB do Rio de Janeiro é o pior IDEB do Sudeste entre as capitais. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao IDEB. Ninguém aqui pode saber ainda qual é o IDEB, ele deve estar sendo divulgado, muito provavelmente, ao longo da próxima semana. Não é o IDEB que a gente tem, não é o IDEB que vale de 21, o último IDEB que a gente tem, perdão, de 22, relativo a 21, é o IDEB de 2020, então, do governo que me antecedeu. Nós vamos ter em breve, pode ser que num próximo debate vocês possam aqui contestar a qualidade do nosso IDEB. Em relação a vagas em creche, eu tenho muita honra, o delegado Ramagem, de ter feito, deputado Ramagem, de ter feito nos meus 2 mandatos como prefeito dessa cidade, meus 3 mandatos como prefeito dessa cidade, 60 mil vagas em creche. Nós conveniamos muitas vagas agora e o déficit desse momento é o menor da série histórica, cerca de 7 mil vagas. Nós estamos buscando conveniar. A pergunta que eu deixo para o senhor é o seguinte: se o senhor pretende continuar conveniando ou prefere o modelo em que a prefeitura constrói as unidades? Nós preferimos que há vagas de creche e podem ser conveniadas. Uma vaga de creche conveniada é cerca de 700 e poucos reais por criança. Você sabia que no governo Eduardo Paes, ele gasta quase 650 milhões de reais com cabide de emprego? Aquelas livres nomeações, sem concurso público, que você bota a carreta furacão. Você sabia que desses 650 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais está no gabinete do prefeito? No gabinete, que só tem uma estrutura e pessoas, 100 milhões de reais. Uma vaga de creche, que são 700 reais, são 13 mil vagas abertas. 13 mil por 700 dá 9 milhões, pouco mais. Em 12 meses, dá pouco mais de 100 milhões. Se ele quisesse acabar com essa fila de vagas de creche, era só ele enxugar esses cabides de emprego. Você aí em casa,
qual é a decisão que você faria? Nós faríamos a mesma que você. Pensar na criança, pensar na mãe que tem o direito de trabalhar e estudar. Educação não é custo, é investimento. Olha, eu vou mais uma vez aqui dizer, só para comparar um número, hoje o orçamento da educação é de 9,5 bi, né? Ele é 50% maior do que era quando eu assumi a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2021. Daí eu vi que o candidato defende um modelo de escola privatizada. Eu queria entender um pouco mais essa colocação que ele já fez sobre PPPs na rede municipal de ensino. Não defendo escola privatizada. Eu sou servidor público. Eu tenho que valorizar e eu valorizo o servidor público. Ele, ainda mais em situações essenciais ao Estado. Nós nunca vamos tirar os professores das diretorias, das coordenações e desses outros cargos. Agora, nós podemos levar o privado, sentar com os professores para discutir, levar o privado para dar essa assistência na administração, na gestão, subordinados a eles, inclusive para verificar a infraestrutura que você não dá, Eduardo. São escolas quebradas, escolas sem cadeira, escolas sem ar-condicionado. Nós não podemos ficar assim. Precisamos da ajuda do privado para os professores.